Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa noite. Hoje a gente teve, naquela comemoração que a gente tem dos 30 anos da CBN, né, o depoimento dos ouvintes, fala da relação deles com a rádio que toca notícia. Aí o Ilan Rubinstein falou que gosta muito das vinhetas e estava parabenizando, né, os criadores dessas vinhetas e tal. E aí eu destaquei a do ponto final, que para mim é impactante, e agora não tem aqui, mas alguém escreveu ali na mensagem. Eu gosto da do Viva Voz, que é assim. Eu gosto Viva também, Voz, eu gosto. com Vera Magalhães. Eu acho, me dá até uma responsa, assim, esse Magalhães, assim, tipo, chamando na xixa. Traz informação aí, minha filha. Então ajuda, vai. Boa noite para você. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite para todos os ouvintes e espectadores. A gente vem falando aí sobre a PEC dos precatórios no Senado, né? E que vai ao plenário ainda hoje, tudo indica. E tem aí uma história que parece que só piora. No fundo é que já entrou, né? A ideia já foi uma ideia que não teria como resultado ser bom, né, Vera? E a gente acompanhou todo esse processo e cada vez que mexe é algo que não tem como melhorar diante da circunstância de um modo geral, né? Exatamente, Bocardi. Algo que já começa na base do improviso e quebrando regras pré-estabelecidas não é algo que tende a melhorar e vai só piorando. O senador Fernando Bezerra Coelho teve de fazer novas alterações ao texto, ele já tinha feito uma série delas, acatou pelo menos 17 emendas na CCJ para passar pela CCJ e ainda assim a proposta teve 10 votos contrários. Surpreendeu um senador do PT, Rogério Carvalho, que votou a favor da PEC... esquece, isso é a votação de ontem, estou misturando alhos e bugalhos. Ela teve 16 votos favoráveis na CCJ e 10 votos contrários e vai agora ao plenário ainda sem a certeza de que terá os 49 votos necessários para que seja aprovada. Pode ser que ainda tenham de ser feitas outras mexidas no texto, que vai virando um texto Frankenstein. Já não tem muito do que era na Câmara. O que ela guarda em comum é a pedalada nos precatórios e o fato de abrir um espaço no teto de gastos para encaixar o Auxílio Brasil. Então, esse é o ponto ali, a espinha vertebral, a espinha dorsal do projeto, que está mantida, mas muitas outras mudanças, o que leva a uma dúvida sobre o destino do projeto, caso ele passe no plenário do Senado, se volta integralmente para a Câmara ou se dá para promulgar uma parte, como quer o governo, e devolver aos deputados apenas uma parcela, apenas aquilo que for efetivamente alterado. Então, as negociações seguem. Fernando Bezerra está ali recebendo os pedidos, analisando as emendas e vendo o que ele consegue fazer, como ele consegue se virar nos 30 para aprovar essa proposta e dar ao governo o que ele precisa, espaço fiscal dentro do orçamento para abrigar o auxílio e para não ter de pagar 89 bilhões de reais em precatórios no ano que vem. Então, esses são os dois objetivos principais da emenda, mas o espaço fiscal que ela abrir pode também ser usado para dar uma turbinada no fundo eleitoral do ano que vem e para dar uma turbinada nas emendas do orçamento, que ontem o Senado e a Câmara trataram de tentar salvar, né? Tentar manter. E é uma vitória para o governo, mas naquelas, né, Vera? Porque se o ministro Paulo Guedes disse que era o caminho menos ruim, é porque é ruim. É muito ruim, Nadédia, não tem nada de bom nessa PEC. Ela relativiza absolutamente o teto de gastos, por mais que o governo tente fazer ginástica retórica, dizendo que o teto está respeitado, o teto foi implodido. Se você cria um extrateto dessa magnitude, joga para frente todos os precatórios e joga para frente sistematicamente ano a ano, porque é isso que a PEC faz. Ela estabelece um subteto e todo ano aquilo que exceder esse valor vai ser jogado para o ano seguinte. O passivo que isso vai gerar é enorme, é incalculável.
E da mesma maneira, o Auxílio Brasil está sendo criado nessa base, na base da cotovelada. Se dá uma cotovelada aqui, outra ali, encaixa um programa social com um objetivo claramente eleitoreiro, e depois o próximo governo que se vire para viabilizar e para mantê-lo. Então, tudo isso vai ter um preço que não é pequeno e que vai ser sentido já a partir de 2023 no colo do próximo governante que for eleito, seja ele Bolsonaro ou outro. Que nesse sentido, em outras palavras, vamos salvar o hoje porque, né, o amanhã a gente vê depois. É mais ou menos isso. Pode nem estar aqui, né? Mas partindo do princípio de que o desejo é estar, mas não adianta ficar pensando no amanhã e o hoje eu dançar. Vamos resolver hoje, depois a gente vê o que faz, né? Aquela história, vai resolver no dia seguinte. E aí estamos agora com essa informação aí da filiação do presidente Jair Bolsonaro. Ele está no centrão, ele está no centro do centrão, eu falei aqui mais cedo, onde disse que nunca iria estar, pelo menos no governo. Ele já esteve no centrão, né? Bolsonaro é um filho do centrão, é alguém do baixo clero que nasceu ali nesse mundinho ali do submundo da Câmara, se virando com verba de gabinete, dizendo que usava auxílio residencial, né, para comer gente, né, imóvel cedido pela Câmara, fazendo rachadinha com o salário de servidores, fazendo tudo aquilo que o baixo clero mais fisiológico sempre fez. Foi assim que ele construiu a sua carreira parlamentar de 28 anos na Câmara dos Deputados e foi assim que ele colocou todos os filhos na política. Então, ele falou, eu sou um de vocês, eu me sinto bem à vontade aqui, e ele não estava mentindo, ele realmente vem do centrão. Ele já esteve em 9 partidos, esse é o 9º, né, na verdade. Então é alguém que não tem apreço pela fidelidade partidária, não tem nenhum tipo de grande doutrina partidária ideológica para seguir. Ele faz um misto de várias coisas, pastiches ideológicos, né, de extrema-direita, reacionários, e vai se encaixando no partido do momento, naquele que lhe é mais conveniente no momento. Neste momento, o PL do Valdemar Costa Neto é o partido mais conveniente ao projeto reeleitoral do presidente. E ele agora quer embarcar todo o seu pessoal no PL. Está fazendo aí uma pressão para que ministros também se filiem. Um deles, o Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, que deve ser o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo. Ele esteve na filiação do presidente hoje e disse que ainda não vai se filiar, mas deixou essa porta aberta. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ex-tucano, foi mais rápido e se filiou juntamente com o presidente, deverá ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte pelo PL. Mesmo caminho deverá ter o ministro João Roma, da Cidadania, que deverá ser candidato ao governo da Bahia. Assim vai se formando o novo bloco bolsonarista, que já esteve no PSL e agora migra para o PL, com também ramificações no PP. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, esteve no evento e falou do que ele imagina ser o tripé da reeleição do Bolsonaro, que tem PL, PP, né, portanto progressistas e republicanos. Ele tentou dar uma conotação ali teórica para isso, para o que é, na verdade, o puro suco do centrão, falando é um tripé que junta liberais, progressistas e republicanos. Acontece que o PL não tem nada de liberal, o PP tem 0 de progressista e o PR, né, antigo PR, não tem nada de republicano, então é tudo um centrão só e que deverá estar junto com o Bolsonaro em 2022. Você está falando assim, né, Nadege? E aí você citou a questão da Bahia, e aí me ocorre aqui, porque se João Roma, ministro da Cidadania, vai se candidatar lá ao governo, tem também a CM Neto anunciando sua candidatura para o governo do estado. Os dois eram carne e unha no governo da Prefeitura de Salvador. E aí teve essa separação e agora os dois vão entrar na mesma disputa. E aí, ouvindo você falar sobre esses partidos todos e lembrando de tantos candidatos que estão colocados, está faltando eleitor Brasil afora para tanto candidato. Essa é a real, hein, Vera? Candidato. É verdade, Bocardi. Eram aliados na eleição para a presidência da Câmara. Se afastaram, romperam, porque o João Roma era do DEM
e se recusou a seguir o caminho inicialmente proposto pelo DEM e pelo Rodrigo Maia de apoiar o Baleia Rossi. Depois o próprio ACM Neto desembarcou disso, mas a entrada do João Roma no governo não foi aprovada por ele, por isso romperam, tiveram ali uma cisânia e talvez agora venham a se enfrentar nas eleições do ano que vem. O carlismo ainda vai tentar dissuadir João Roma de concorrer, porque o PT é muito forte lá, o ACM Neto já vai ter uma pedreira pela frente, enfrentando o PT. Se tiver um candidato no mesmo campo que ele, aí corre mais riscos. Então vai haver uma tentativa ainda de composição, de evitar. Mas Bolsonaro está incentivando que seu ministro seja candidato para lhe dar um palanque sólido na Bahia. É Brasil afora nessa situação, assim, desse jeito de composições bem doidas, né, para falar. Bem doidas. Falando em composições doidas. Diga. Vitória Abel trouxe aqui na abertura do programa a informação, mais uma vez, mais novidade todo dia está tendo, né, sobre Lula e Alckmin. Devem voltar a conversar. Tá indo mesmo, né, Vera? Tá indo mesmo, por incrível que pareça, né, Nadédia? O ex-presidente Lula admite cada vez mais essa possibilidade, diz que cabe a ele montar uma chapa vencedora para a eleição do ano que vem. Então tá deixando a coisa em termos bem pragmáticos, né? Que seria uma união para vencer as eleições, para juntar eleitores de diferentes vertentes. Então ele não está nem tentando negar que seja uma coisa meio doida. O Geraldo Alckmin esteve com as centrais sindicais também, porque sabe que é meio doido, tentando aparar arestas. Mas essas arestas persistem dentro do PT, dentro do PSB, que é o partido possível de destino para o Geraldo Alckmin. Tem gente lá que não topa o fato dele ser um político de viés mais conservador, de já ter defendido privatizações de uma maneira bastante enfática e ter praticado, inclusive, uma política privatista enquanto governou o estado de São Paulo. Então, são arestas que vão ter de ser aparadas. E a gente corre o risco real, a gente não, eles, de que eles negociem, o Alckmin se exponha, ceda bastante, saia do PSDB, tope tudo e no final o PT simplesmente não aceite ter o Alckmin como vice. Isso aconteceu outras vezes. Muitos políticos que contaram em ter o apoio do PT para alguma coisa deram com os burros na água no final do dia. Então isso pode acontecer. Mas eles estão avançando. Os dois lados estão mostrando disposição em avançar com essa conversa. Moro também fazendo aceno Eduardo Leite e Dória. Sim, aos dois, né? Aos dois adversários. Ele já tem uma conversa mais antiga com o Dória, há bastante tempo. Eles conversam, estiveram naquele grupo de zap da suposta terceira via, mantiveram essas conversas. O Moro, inclusive, convidou o João Dória para sua filiação, mas agora ele fez um gesto também em relação ao governador Eduardo Leite. Telefonou para ele depois que ele foi derrotado nas prévias do PSDB e propôs de conversarem sobre o Brasil, sobre a conjuntura, etc., mais ou menos deixando uma porta aberta. Qual é o sonho do Dória, Bocardi? O sonho do Dória é ser o candidato a presidente com o Moro ao Senado ou como seu vice. Mas o Moro vice do Dória hoje é meio bizarro, porque ele tem 10 vezes mais percentual de votos do que o João Dória. Então, precisaria mudar bastante coisa para que se avançasse por aí. Ele ser vice do Moro é algo que ele não cogita por enquanto. Né? Não está no radar do Dória, tendo vencido a prévia do PSDB, sendo governador de São Paulo, ser vice de ninguém, mas pode até acabar acontecendo, caso ele não se viabilize eleitoralmente. E hoje mesmo saiu uma pesquisa que ainda mostra ele com algo como 1,7 de intenção de voto, enquanto o Moro já aparece pela primeira vez no mesmo levantamento e já com 13%, então mostra aí a diferença de magnitude da votação de um e de outro. O Dória pode acabar sendo impelido a ser vice do Moro, mas aí será que interessa uma chapa assim tão, né? Os dois no mesmo campo ideológico, os dois pensando tão parecidos, os dois com um perfil tão coxinha, tão almofadinha. Será que isso agrega alguma coisa eleitoralmente? Então, todas essas conversas vão se dar
também levando em conta o que cada chapa pode agregar eleitoralmente. No caso da conversa entre o PT e o Geraldo Alckmin, tem algo que interessa bastante ao PSB, que é o partido que deve abrigar o tucano, que é o fato de o PT abrir mão em algumas praças de interesse do PSB da eleição para os governos. E aí, entre essas praças, se incluem São Paulo, e aí não haveria um candidato petista para que o candidato fosse o Márcio França, e o Rio Grande do Sul, não haveria um candidato petista para que se apoiasse o PSB. São duas praças importantes em que o PT tem muito mais tradição do que o PSB. Então não é uma negociação simples, não é para amadores, vai se gastar muita saliva aí nessas conversas e elas podem no final não dar em nada. Mas está ficando interessante o xadrez eleitoral. Agora que todos os candidatos meio saíram do armário, a gente sabe todo mundo que é pré-candidato, isso tende a afunilar para menos candidaturas e para candidaturas com composições entre esses pré-candidatos. Hoje também saiu a atualização no processo do caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, né, Vera? Exato, tem recursos em várias frentes nesse caso, Nadédia. E hoje foi a vez da segunda turma do Supremo Tribunal Federal analisar um dos recursos da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Esse é para que fosse mantido o foro privilegiado ou esquisito que o Flávio Bolsonaro conseguiu. Ele, quando tudo começou, ele já não era deputado estadual e ainda assim houve uma decisão para que o seu caso subisse da primeira instância para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio foi contra, né? Recorreu dessa decisão e agora o que se decidiu por 3-1 na segunda turma do STF, foi que o caso fica no TJ. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, deu uma desviada de uma questão bastante simples, que é o seguinte: o próprio Supremo decidiu que quem perde o cargo perde o foro. É essa a decisão que vigora hoje em dia no Supremo, essa é a jurisprudência. Então, como explicar manter o foro para o Flávio Bolsonaro? E aí ele foi para uma questão lateral. Ele disse que o Ministério Público demorou a questionar a decisão do TJ do Rio e que perdeu o prazo, que, portanto, não cabe um recurso ao Supremo. Então, por isso, ele manteve o foro do Flávio Bolsonaro. O ministro Edson Fachin, que foi o voto divergente, foi aquele único que disse: olha, existe aqui uma jurisprudência desta nossa corte, segundo a qual quem perdeu o cargo perde também o foro. Mas, enfim, o Supremo não parece muito ligado hoje em dia. Então, nesse caso, mais uma colher de chá para o Flávio Bolsonaro. Já tinha obtido uma vitória importante na quinta turma do STJ, que decidiu que tudo que o juiz de primeira instância fez deve ser anulado. Então, o caso volta praticamente para a estaca zero no TJ. E tem ainda um outro recurso no próprio Supremo que pede para anular todas as provas, dizendo que elas foram obtidas de maneira ilegal. O Supremo ainda vai analisar isso, mas pode também ter mais essa vitória para o Flávio Bolsonaro. Olha, nesse país aqui eu acho que tá mais fácil institucionalizar e tornar como algo legal a rachadinha do que você combater a rachadinha. Hoje mesmo no Bom Dia São Paulo, a gente mostrou o caso de Bauru no interior de São Paulo. É a coisa mais normal do mundo. Falei mais cedo. Rachadinha é algo, entendeu? Já virou uma coisa institucionalizada, uma coisa considerada normal, prática comum entre todos. Lá em Bauru tinha na Câmara de Vereadores também e tal. E assim, daí você vê decisões desse tipo, né? E são várias, assim, principalmente do Supremo. Eu acho que, de repente, se institucionalizar isso, vai ser melhor. Você vai ter menos, o prejuízo vai ser menor para os cofres públicos, daí você pode, de repente, criar regra que reduza, digamos assim, numa reforma administrativa, o número de assessor. Você bota lá que o assessor vai trabalhar aí, daquele valor ele vai repassar mesmo pro parlamentar, tanto do percentual do salário, institucionaliza. E a pessoa vai lá, trabalha menos, fica tudo mais claro, tudo mais certo. Daí não vai ter o crime. Aí o problema a gente vai passar a não ter despesa com o judiciário, o Supremo não vai ter que se debruçar nessas questões e pode tratar de outros casos, de tantos processos que estão encostados por aí. Vamos institucionalizar, porque para ter
e você bota que é ilegal, e daí todo mundo vai lá depois na última instância diz que beleza, não, ó, mantém foro privilegiado, mantém tudo legal. É isso, institucionaliza. Até porque já existe a prática espalhada no Brasil inteiro, que de repente vamos regularizar então, e beleza. Eu nem duvido. As coisas estão meio caminhando para isso, né? Faz de conta que a gente não está vendo que isso está acontecendo, mas acontece que é dinheiro público, né? Então. É um absurdo, porque né, esses deputados e vereadores já ganham o seu próprio salário, esse salário não é baixo. Eles têm à sua disposição um exército, um séquito de servidores, tanto nas suas bases quanto em Brasília, no caso dos deputados federais e senadores, e os estaduais e vereadores ali nas suas bases. Muitas vezes nem cabe no gabinete a quantidade de assessor que tem, porque os gabinetes são minúsculos e as equipes são enormes, e tem essa partilha de dinheiro público. Isso, na verdade, se chama peculato, né? Você desviar dinheiro público para fins privados. A gente chama de rachadinha, que parece um negócio de menos importância, mas é um crime sério, grave, e que tem realmente, você tem toda a razão, passado batido. Assim como o Caixa 2 antes era praticamente institucionalizado, e aí até no Mensalão o Márcio Tomás Bastos chegou a dizer que era um crime menor, ia tentar meio institucionalizar o Caixa 2, e chegou a ter projeto na Câmara meio anistiando tudo que tinha havido de Caixa 2 até então, passando uma régua. É isso, Bocardi. A gente tem privatização de dinheiro público por meio de emendas do relator, a gente tem privatização de dinheiro público por meio de rachadinha, por meio de Caixa 2. Então, quando o dinheiro parece que não tem dono, né, a viúva que é a dona, ou seja, todos nós, fica fácil fazer esse rachuncho aí, né? E a justiça também não parece ter grande apreço por punir. Você está coberto de razão. É lógico que o Bocardi está sendo irônico quando ele fala em institucionalizar, mas é o tipo de ironia que a gente precisa fazer para pôr uma luz sobre o grau de absurdo desses procedimentos, né? Nesse caso do Flávio Bolsonaro, tinha relatórios do COAF mostrando o tanto que houve de movimentação errada, tinha saques em dinheiro com depósitos automáticos na conta do Queiroz, ou na conta do Flávio, ou na conta da mulher. Então tá tudo beabá, tá aprovado, tá mastigado. O COAF quebrou o sigilo do deputado, etc. E assim a gente fica, né? E assim vamos. Música? É isso, é claro. A Vera já respondeu aqui, Bocardi passando pano para peculato. Jamais, gente, entendo o que eu tô calma, querendo né? dizer, né? Entendo o que eu tô querendo dizer. Reduz o salário do parlamentar, reduz o número de funcionário que ele tem e diz que ele tem um percentual acima em cima do salário do funcionário dele. Faz isso, então, e cai lá na conta dele, desde que a soma de tudo seja um valor menor do que tem hoje. E aí pronto. Porque essa cultura é ridícula. E aí para, né? Aliás, tem uma mensagem já bem bem-humorada aqui, que assim, é legal a gente colocar essas provocações, porque daí foge, as pessoas se surpreendem, né? No ouvido bate lá, e aí vem aqui e reage. De todo tipo, que é muito bom. E aí vem uma de São Paulo aqui, se correr, essa ideia dá pra colocar na PEC dos precatórios, viu? Que tá aceitando tudo, PEC de precatório. E na viagem toda desse país possível, alguém escreve aqui também, DDD 27, a chapa do sonho seria Lula presidente e Moro vice. Olha, onde tudo acontece nesse país, até isso talvez pode ser que aconteça e seja possível. É isso, pessoal. Vamos lá, Aí. diga qual é a música então. Eu não sei se vocês estão me ouvindo sanduíche ishi, mas eu passei a me ouvir, então Central, dá um jeito, por favor. Mas vou falar da música. Agora a gente está pelo áudio do aplicativo do Skype, da internet, deu problema a gente ali deu no... problema no seu, mas Ah, então é por isso que eu tô me ouvindo aqui 2 vezes. foi bem até aqui. A música é Guilherme Arantes. Hoje caiu uma chuva em São Paulo, parou a cidade e é sempre assim, chove um pouco, a cidade vira um caos. Então vamos lá. Certos dias de chuva, nem é bom sair de casa, agitar. É melhor dormir. Se você tentou e não aconteceu, valeu. Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer.
É isso. Vera Magalhães, viva a voz. Obrigado e boa noite, hein? Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, Até mais. Vera.